Você decidiu abrir uma investigação depois de receber uma denúncia na empresa. E o que você faz antes de ouvir a primeira testemunha importa mais do que a própria entrevista. Porque um passo mal planejado agora pode comprometer tudo o que vem depois. Esse é o segundo vídeo da série que eu tô fazendo aqui no canal sobre investigação interna, do início até o final. No primeiro episódio eu te mostrei o que fazer nas primeiras horas, depois que a denúncia chega. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link fixado aqui em cima. E antes de continuar, aproveita e te inscreve aqui no canal, deixa teu like, assim você acompanha a série inteira. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como montar um plano de investigação na prática, o que define o escopo do caso, quem faz o quê, e em qual ordem entrevistar, quais provas você precisa correr atrás agora, porque se esperar até o final da investigação para buscar, pode simplesmente não existir mais. E olha essa dica, lá no final eu vou te contar um caso real de uma empresa que fez o plano de investigação perfeito, só que demorou demais para colocar em prática. E o que aconteceu depois disso você não vai querer que aconteça na tua empresa. Agora bora pro vídeo. A gente já falou no vídeo passado sobre decidir se abre ou não uma investigação. Hoje é sobre o passo que vem logo depois, que grande parte das empresas pula. Montar o plano antes de sair chamando gente para conversar. Porque é isso que acontece na prática. Recebe a denúncia, nomeia alguém, e essa pessoa já sai entrevistando no mesmo dia, no impulso, sem nenhum plano. E investigação sem plano vira uma investigação sem limite. Ou o investigador cava fundo demais em coisa que não tem nada a ver com a denúncia original, ou fica raso demais, e a apuração morre e não foi possível concluir. E aqui vale uma verdade que pouca gente fala. Na investigação, na maioria das vezes, o trabalho mais importante é na preparação, não na execução. Se você esquece de preparar uma pergunta, se deixa passar um detalhe agora, isso pode comprometer a investigação inteira lá na frente. E não tem como resolver depois, na hora da entrevista, se você já não pensou nisso com antecedência. E esse plano começa com uma coisa bem simples de falar, mas que na prática é onde mais investigação escorrega. Deixar claro, por escrito, o que exatamente está sendo apurado. Eu já vi investigação que começou apurando assédio verbal e terminou discutindo o desempenho da vítima, porque ninguém travou escopo logo no início. Então o plano precisa dizer com clareza quais condutas, em quais datas, envolvendo quais pessoas, e nada mais disso. A não ser, claro, que apareça um fato novo que justifique ampliar formalmente a investigação. Definindo o que vai ser apurado, o próximo ponto é quem vai fazer o quê. Quando a investigação envolve mais de uma pessoa conduzindo, em um caso mais complexo, isso acaba sendo comum, o plano ele tem que deixar claro quem entrevista quem cuida da parte documental, quem centraliza o relatório final. Sem essa divisão clara, o risco é ter retrabalho, ou até pior, duas pessoas fazendo a mesma coisa. E junto com isso, o plano também tem que definir a ordem das entrevistas. E aqui tem uma lógica que faz toda a diferença. Normalmente você ouve as testemunhas primeiro e o denunciado por último. Claro, isso não é uma regra rígida, mas é o que costuma funcionar melhor. Porque quando você chega na conversa com o denunciado, você já tem mais elementos, mais informações reunidas, isso te dá mais condição de confrontar a versão, perceber uma contradição, do que se você tivesse ouvido ele logo de cara, sem nenhum contexto ainda. Só que esse plano de entrevista não é fixo do início até o final. Durante a oitiva das testemunhas é muito comum surgir o nome de uma pessoa que ninguém tinha falado antes, alguém que presenciou, alguém que comentaram que sabe de alguma coisa. E aí entra um critério bem importante. Nem todo nome que aparece, nem todo mundo precisa ser ouvido. Se existe uma informação relevante para o caso, que só uma pessoa tem, ou que dizem que só ela sabe, essa pessoa ela tem que ser ouvida. Agora, se 2, 3 pessoas já contaram a mesma versão com consistência e ainda citaram mais 2 ou 3 pessoas que também sabem, a gente tem que avaliar se realmente vale chamar todo mundo ou se você já tem base suficiente para sustentar uma conclusão. Porque senão daqui a pouco o departamento inteiro já sabe que tem investigação rolando e isso não ajuda ninguém. Se a convicção já está formada com prova consistente, você não precisa esgotar a lista. E tem um cenário que merece atenção especial. Às vezes a denúncia não vem com o nome de testemunha, só a indicação de que aconteceu em um departamento específico. E o denunciante, quando você pede mais detalhes, ele simplesmente para de responder. Vamos lá, muita atenção aqui. Isso não é motivo para encerrar a investigação. Nesse caso, o plano precisa prever
como você vai identificar quem ouvir dentro daquele departamento e qual vai ser a abordagem. Essa parte de estratégia de entrevista eu vou abordar com mais detalhes no próximo episódio. Bom, com o escopo, as responsabilidades e a ordem definida, sobra ainda um ponto que eu já adiantei lá na abertura do vídeo. O que exatamente vai ser analisado e o que precisa ser preservado com urgência antes que simplesmente desapareça. O plano tem que deixar claro se a apuração vai se basear só em depoimento de testemunha ou se também vai envolver análise de documento, de sistema interno ou até de imagem de câmera de segurança. E aqui tem um detalhe muito prático. Se você não sabe se existe uma câmera no local onde a conduta teria acontecido, vale fazer uma visita em loco só para verificar. E se existir câmera, a solicitação das imagens do período precisam ser feita o quanto antes. O mesmo vale para e-mail, registro de sistema. Prova que a gente não preserva logo no início pode simplesmente sumir, porque a pessoa apaga assim que percebe que está sendo investigada. E é justamente aqui que entra um cuidado específico com o dispositivo pessoal. Se a denúncia envolve mensagem de celular, e-mail, arquivo, é bem provável que o plano tenha que incluir acesso ao aparelho do investigado. E aqui mora um erro clássico: pegar o celular e simplesmente abrir o WhatsApp para dar uma olhada. Isso pode alterar o que está registrado ali, disparar uma sincronização que apaga histórico, em alguns casos até acionar um apagamento remoto se o investigado tiver um acesso por um outro dispositivo. A partir do momento que alguém mexe nesse celular sem um cuidado, a prova já perde o valor. E é exatamente o tipo de falha que questiona a investigação inteira lá na frente. A maioria das empresas não tem estrutura interna nem orçamento para fazer uma perícia forense em um dispositivo. E tá tudo bem, porque muitas vezes não precisa. O que você precisa é reconhecer quando esse tipo de caso exige isso. E é nesse momento, o mais seguro é tentar não resolver isso sozinho. É acionar uma empresa especializada em perícia forense que saiba realmente extrair essa prova, preservando tudo do jeito certo. Isso acaba custando muito menos do que perder o caso inteiro porque alguém fez errado. E antes de fechar com o ponto mais importante do plano, uma recomendação bem prática. Se você conduz a investigação com alguma frequência, vale muito a pena ter um documento base já estruturado com os pontos principais, que você sempre precisa definir: o escopo, o responsável, ordem de entrevista, prova a preservar. Assim você não perde tempo criando um modelo do zero toda vez que uma denúncia chega. Aí você acaba ganhando velocidade, justamente no momento em que velocidade costuma ser decisiva para não perder uma prova. E por fim, o ponto mais importante: conflito de interesse não se checa só na hora de nomear um investigador, se revisa durante a investigação também. Às vezes você só descobre no meio do caminho que o investigador tem algum tipo de relação com uma testemunha ou que ele mesmo apareceu em algum depoimento. O plano ele tem que prever esse ponto de checagem. Se surgir qualquer fato que comprometa a imparcialidade, a investigação tem que ser redistribuída, mesmo que isso signifique recomeçar parte do trabalho. Isso pode parecer um passo para trás, mas é justamente o tipo de cuidado que evita a investigação ser anulada lá na frente. E montar esse plano do jeito certo, com um escopo definido, responsabilidade clara, ordem de entrevista bem pensada e reconhecendo quando é hora de acionar um apoio especializado, isso não é intuitivo. A maioria dos profissionais de RH, jurídico, nunca teve um treinamento formal para isso. Eu posso treinar você e a tua equipe para conduzir esse processo com segurança do começo até o final. Ou se preferir, a gente pode investigar para você. Clica no link aqui embaixo e fala com a gente. E agora o caso que eu prometi lá no início do vídeo. Uma empresa recebeu uma denúncia de assédio sexual. Ela fez o tratamento inicial certinho, começou a montar o plano de investigação, só que a execução desse plano demorou. Ninguém tinha definido com clareza quem era o responsável por tocar cada etapa. O processo acabou ficando parado, esquecido por mais de um mês. Quando finalmente foram iniciar a investigação, perceberam que o setor onde o fato teria acontecido tinha câmera de segurança. Só que, como demoraram para solicitar as imagens, quando pediram, o sistema já tinha sobrescrito a gravação, porque aquela câmera ela guardava só durante 30 dias, e depois disso ela regravava por cima. A empresa acabou perdendo a prova mais importante do caso, e sem essa prova ela não conseguiu sustentar uma justa causa. E o resultado foram 2 processos. Primeiro, a pessoa que denunciou sentiu que nada tinha sido feito de verdade, saiu da empresa e entrou com uma ação trabalhista. E a pessoa que foi denunciada também processou a empresa, alegando que se sentiu humilhada, que nada foi provado contra ela e que a empresa conduziu de um jeito que todo mundo começou a achar que ele realmente era um assediador. Ou seja, não foi falta de plano, foi falta de execução do plano no tempo certo. Exatamente os 2 pontos que a gente viu nesse vídeo: responsável definido e prova preservada assim que possível. E aí, o plano das tuas investigações fica só na cabeça de quem conduz ou tem algum documento que qualquer investigador da empresa consegue seguir? Se você quer aprender a estruturar esse plano do jeito certo, eu treino você para isso.
O link está aqui embaixo. No próximo vídeo da série eu vou te mostrar como colher provas e ouvir testemunhas sem viciar o processo, incluindo os cuidados que garantem que o depoimento de hoje ainda vai valer se o caso virar um processo trabalhista daqui a um ano. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, compartilha com teu time e te inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios. Até o próximo vídeo!